Muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Davi Cavalcante e hoje iremos abordar o tema que está sendo muito exposto na grande mídia e com muita repercussão nas redes sociais de ambos os lados, tanto esquerda como direita. O primeiro ponto que temos de abordar é que foram duas empresas que entraram com ação contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Para quem não conhece, o Supremo Tribunal Federal é o último tribunal do Brasil a julgar ações em grau de recurso. E também ele julga ações como primeira instância de pessoas que possuem foro privilegiado. O foro privilegiado é exatamente a prerrogativa que essa pessoa tem de ter o julgamento diretamente nesse Tribunal Superior. Um exemplo desse é exatamente o presidente da República. Ele não vai ser julgado pelo juiz de primeiro grau, é aquele juiz da sua cidade que tem um forozinho do interior ou que está num foro da capital, é assim que pega a primeira ação. Isso aí ele não vai ser julgado, porque ele é o presidente da República. Ele tem que ter o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, conforme a Constituição do Brasil. Por isso que esse Supremo Tribunal Federal ele possui uma grande relevância em todo o Brasil, principalmente que ele é a última palavra de toda e qualquer decisão. E isso daí acontece tanto em matéria civil como em matéria criminal. Isso daí sempre foi assim no Brasil. Aí, contextualizando, diante desse conhecimento que você tem do que é o Supremo Tribunal Federal, você tem noção da importância da decisão de cada um desses ministros. O outro ponto é exatamente o que? Esse Trump Media é uma empresa que Trump tem o controle de 53% dela, e ela é como se fosse um X, um antigo Twitter, um é, Instagram não seria bem isso, mas seria mais ou menos um X. O Rumble ele tem uma característica mais para vídeos e também é uma mídia social de divulgação de conteúdo. Eles entraram com essa ação contra o ministro Alexandre de Moraes, acusando de censura, acusando que o ministro Alexandre de Moraes estaria fazendo atividades fora da lei. Uma delas é exatamente pedir o bloqueio de contas de pessoas que moram nos Estados Unidos. Uma das pessoas que são responsáveis por essa questão toda, dessa polêmica, é exatamente o Alexandre de Moraes que determinou o bloqueio da conta do blogueiro Orlando Santos, que está nos Estados Unidos, foragido do Brasil. Para quem não conhece, este daqui é o ministro Alexandre de Moraes. É o que está sendo acusado de censura nos Estados Unidos. Ele está à frente de diversos inquéritos judiciais para investigar fake news, investigar diversas atitudes das pessoas vinculadas a Bolsonaro e companhia. Por isso também que ele está muito em relevância em todo o cenário nacional. Quem é de esquerda elogia muito ele, quem é de direita critica bastante o ministro Alexandre de Moraes. Por isso que ele é uma figura, digamos assim, polêmica, e não existe consenso a respeito dele ser nem Cristo, nem também o demônio. Tem lados que amam muito ele, tem lados que criticam muito esse ministro Alexandre de Moraes. Fazendo essas considerações, vamos ao tema. Aqui é um jornal internacional com sede em Londres, na Inglaterra, que ele faz a cobertura de diversas matérias ao redor do mundo. Eu peguei exatamente essa matéria para mostrar também como as decisões do ministro Alexandre de Moraes estão indo além das fronteiras do Brasil, está causando polêmica e também está chamando a atenção de outros governos ao redor do mundo, principalmente Estados Unidos e Europa. Isso daí, essa confusão que está tendo no Brasil está sendo vista de perto pelos países europeus e também pelos Estados Unidos, incluindo o presidente americano, que é dono dessa Trump Media. E tudo que acontece com ela, ele está ciente, naturalmente. Aí, o ponto é exatamente o quê? Essas duas empresas, tanto a de Trump como o Rumble, eles entraram com um pedido liminar e informando que está sofrendo censura.
O que seria esse pedido liminar? É um pedido prévio antes de julgar o mérito. O mérito seria o conteúdo da ação. É diante da gravidade do risco de grave dano. Sendo assim, eles entenderam necessário pedir essa liminar. A juíza, de fato, ela negou a liminar e disse que ambas as plataformas não precisam seguir ordens ilegais de remover perfil nos Estados Unidos. Foi uma negativa, sim, foi, mas a juíza, ela deixou explícito algo que, assim, é óbvio que ninguém é obrigado a seguir ordem legal. Aí, isso daqui ela deixou claro a respeito disso. E tem muita gente falando, Trump perdeu porque a liminar foi negada. A gente tem de ver o conteúdo que negou essa liminar. Uma coisa se tivesse a negativa e essa ação é completamente procedente, é descabida, não tem fundamento legal e tudo mais, e negasse a liminar e pedisse a requisição sob pena de extinção ou arquivamento do processo. Seria uma coisa, uma sinalização positiva para quem é o réu, que no caso é Alexandre de Moraes. Aí, o que está acontecendo é o quê? Nesse pedido prévio feito pelo Trump e a outra plataforma, foi negado a liminar, mas o Alexandre de Moraes ele vai ser citado e vai ter de se defender. Inclusive, está tendo movimento da AGU para tentar proteger o ministro Alexandre de Moraes, que, na minha opinião, não deveria estar se intrometendo em questões pessoais de cada ministro do STF. A ação não foi contra o Supremo Tribunal Federal, foi contra a pessoa do ministro Alexandre de Moraes, sendo incabível uma instituição como a AGU estar defendendo Alexandre de Moraes. Ele deveria constituir um advogado particular e, a partir daí, ele ir para o banco dos réus e apresentar a defesa dele, entender por direito. Não utilizar dinheiro público, querendo ou não, o valor de um procurador da AGU é altíssimo, e o gasto de deslocamento e tudo mais iria onerar os cofres públicos. Isso daí é questão pessoal de Alexandre de Moraes e deve ser discutido na esfera pessoal dele. Esta é a minha opinião. Sendo incabível esse tipo de manobra do governo. Aí, isso daqui, a gente seguindo essa decisão, a gente nota o quê? Ela claramente diz que não precisa cumprir. E detalhe, aqui não podemos esquecer que o Jair Bolsonaro ele tem uma relação muito boa com Trump, com Musk e com o pessoal dos Estados Unidos que faz exatamente oposição ao atual maneira de gestão que está tendo, indicando censura judiciária, incluindo falando que o Brasil vive atualmente uma ditadura do judiciário. Uma ditadura esta que o ministro ele faz determinadas decisões sem lei prévia que exista. E, de fato, essa argumentação da direita não é sem fundamento. Eu vou explicar a todos vocês exatamente o motivo disso. Eles acusam o Moraes de tentar censurar o discurso político legítimo nos Estados Unidos, protegido pela primeira emenda dos Estados Unidos ao ordenar a remoção das contas. De fato, o que? A liberdade de expressão é muito importante nos Estados Unidos e protegida pela Constituição americana. Alexandre de Moraes não poderia transpor a fronteira do Brasil para efetuar bloqueio de contas. Isso aí é ponto pacífico. E teve requisição de Alexandre de Moraes quanto a isso. Aí, outro ponto é o que? Diz que a ordem de Moraes não foi aplicada e não foi entregue a Trump Media de acordo com os tratados internacionais. Isso daqui é algo extremamente importante ser pontuado. O seguinte, o Alexandre de Moraes ele está tomando medidas judiciais que não está seguindo o Tratado Internacional do Brasil. Isso é seríssimo. Ele, quando ele dá a canetada, utilizando dos poderes do STF, ele está representando a instituição STF. E ele tem conhecimento que deve seguir esses tratados internacionais e não está seguindo. Pode ver que a juíza aqui, quando ela disse, basicamente é o quê? Se não siga esse tratado internacional, não tem valor nenhuma essa decisão do Alexandre de Moraes. Isso aqui é seríssimo, que foi dito, e já foi analisado pela juíza isso daqui. E o Alexandre de Moraes, quando ele estiver no banco dos réus, ele vai ter de justificar o motivo que ele não seguiu esses tratados internacionais, e o Brasil é signatário. Isso daí é de conhecimento público, inclusive quem faz concurso público estuda até esses tratados, e ele deveria saber desse tipo de informação.
Aí observe aqui, ó, não são obrigados a cumprir ordem de Alexandre de Moraes, tornando seu processo o pedido de ordem temporária prematuro. Ela não disse que é improcedente, ela disse que é prematuro, por isso que ela não deferiu. É diferente. Uma coisa é falar o quê? Não tem fundamento que você pediu. Outra coisa é falar que é prematuro. Possa ser que no futuro ela defira esse pedido liminar. Isso daqui é importante. O outro ponto também é o que? Eles já estão considerando ser uma grande vitória da liberdade de expressão. Tanto Trump como o presidente dessa Rumble. O mais importante foi desse presidente da Rumble, que eu achei uma mensagem, digamos assim, mais ácida à Suprema Corte. Ele coloca uma vitória completa para a liberdade de expressão, que envia a mensagem forte aos governos estrangeiros que eles não podem contornar a lei dos Estados Unidos para impor censura em plataformas americanas. Ele claramente disse, alfinetando Alexandre de Moraes, a respeito disso daí. Ó, e detalhe, o Supremo Tribunal Federal ficou em silêncio. Ele, na minha opinião, deveria se manifestar a respeito disso, que é extremamente importante para o povo brasileiro. Saber que o STF, ele está cumprindo dentro dos conformes legais todas as atitudes dele. Coisa que não aconteceu. Espero que dentro em breve o STF se manifeste a respeito disso. Também, uma das situações relevantes é o quê? O ministro Alexandre de Moraes, ele está com um problema basicamente pessoal com esse Alan dos Santos aqui. É o que noto, que eu já disse em outros vídeos. Ele está a todo custo querendo punir esse Alan dos Santos. O que é que esse Alan dos Santos fez para ter toda essa perseguição de Alexandre de Moraes? Inclusive ele se comprometendo de maneira descabida, podendo se prejudicar com as decisões dele. Eu acredito que o Alexandre de Moraes, ele tem uma raiva muito grande dele e está excedendo, digamos assim, a razoabilidade nessa busca lá dos Santos. Observe o que? Aqueles que ele tem um mandato de prisão, ele é foragido, mas qual foi a fundamentação do Alexandre de Moraes? Disseminação de desinformação e ódio. Eu, com toda sinceridade, antes de fazer esse vídeo, eu procurei no Código Penal, não achei nenhuma lei de desinformação. Não vi. Procurei também na internet se tem lei de desinformação. Não tem. Tem o marco civil da internet que veda o conteúdo, mas assim, a pessoa foi punida por desinformação. O que seria desinformação? É a mesma coisa que discurso de ódio. Alexandre de Moraes considerou discurso de ódio o pronunciamento do presidente da Rumble falando que não ia cumprir ordem legal e se via no tribunal. Isso, na minha opinião, não é. É discurso de ódio. É apenas o posicionamento dele a respeito da situação. E pode ver que a resposta está sendo dada no tribunal. Inclusive, Alexandre de Moraes vai ter ampla defesa contraditória para informar o que ele entende por direito para a improcedência dessa ação. E até agora ele não se manifestou sobre isso. Eu acredito que dentro em breve ele vai apresentar essa defesa e vai estar sentado no banco dos réus para informar de fato que ele, como ele agiu e se está tudo na legalidade. Isso daí é extremamente saudável e salutar, até para tirar todo e qualquer questionamento sobre a sua conduta. Aí isso daqui é um ponto muito importante. Aí diante disso, uma outra coisa que eu pontuo é exatamente o que? Essa manobra daí vai ser utilizada na campanha eleitoral 2026, certamente por Bolsonaro e companhia. Por isso que tem de dar uma importância muito grande a esse tipo de ação. Se o Alexandre de Moraes ele for revel, ele for omisso, não for ao tribunal americano, isso vai ser uma grande derrota, tanto para o STF, para Alexandre de Moraes e para a própria esquerda. Por isso que ele tem que ter um carinho e atenção bem especial a essa ação e apresentar sua defesa, que isso é bom para todo mundo. Aí eu peço que todo mundo se inscreva, compartilhe e se tiver desenrolar mais informação sobre esse tema, eu irei apresentar o vídeo. E aí, até o presente momento, eu estou acompanhando. Eu peço que todo mundo comente, compartilhe e até a próxima.